Livros para ler rapidinho antes do ano acabar. Oi pessoal, tô de volta para mais um vídeo. Eu sou a Cata e esse aqui é o Crialité, onde a gente fala sobre livros e literatura toda semana. E eu não sei vocês, mas por aqui eu já tô bem em ritmo de fim de ano, tô pensando aí nos vídeos que eu vou gravar pro fim do ano, nas melhores leituras, nas piores, nos livros abandonados, bem nessa farofada já tô nesse ritmo. Então para hoje eu pensei em trazer um vídeo onde eu pudesse fazer algumas indicações de livros, a maioria eu li durante esse ano, que foram leituras rápidas, que foram leituras muito fluidas, que não necessariamente são livros para ler em um dia, né, para ler em uma tarde, até porque isso é muito pessoal também, o ritmo de leitura de cada um, mas que foram leituras que eu considerei bastante viciantes, bastante rápidas e que me deixaram bastante envolvida. Eu acho que nenhum deles até eu li em um dia, eu acho que eu levei mais tempo lendo pelo que eu olhei aqui, mas foram coisas assim de 4 dias, 5 dias, só que isso também é muito relativo, né, gente? Depende muito da nossa vontade de ler, da nossa disposição quando a gente vai pegar o livro para ler, né? Depende da história, da escrita, depende da nossa rotina, né? Enfim, depende de muita coisa. Ano passado até, eu acho que foi ano passado, eu fiz um vídeo indicando livros para ler em um dia, que daí eu li esses livros todos que eu citei no vídeo em menos de um dia, né? Em um dia talvez. Eu até assisti esse vídeo para não recomendar os mesmos livros aqui para vocês, né? Para trazer algumas novidades. Só que eu decidi fazer com livros mais rapidinhos para ler, até porque daqui a pouco chega as férias, de repente vocês querem aí procurar mais algum livro para colocar na meta do ano e podem acabar encontrando aqui nesse vídeo. Esses livros que eu vou falar aqui, eu já conversei muito com vocês ao longo do ano, mas vou falar mais um pouquinho com vocês sobre eles, porque eu acho legal trazer essa dinâmica aqui. Esses aqui são alguns livros de 100 páginas, 200, 300, alguns, mas que foram leituras que me deixaram muito envolvida e eu simplesmente não queria parar de ler. Então eu vim indicar eles aqui para vocês. Antes de a gente começar falando do primeiro livro, pessoal, já se inscrevam aí no canal se vocês ainda não se inscreveram. Deixa um comentário aí me indicando livros rapidinhos pra eu ler antes do fim do ano, né? Pra eu ler antes desse ano acabar, que ainda dá tempo e eu não sei muito bem o que eu leio em dezembro, então posso colocar aí na minha TBR também. O comentário de vocês é muito importante, assim como o like no vídeo. Então já deixa o teu like aí embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e hypando o vídeo tu vai estar ajudando muito aqui o canal também. Se tu estiver assistindo esse vídeo pelo celular, assim que tu clicar no botão da curtida, no botão do like, vai aparecer onde ficam os comentários a opção de hypar o vídeo. Clicando ali, tu vai estar me ajudando, mas tu não vai ter nenhum gasto com isso, tá? E me acompanha também nas outras redes sociais do Crialité, que os arrobas vão estar aí na tela pra vocês, e os links na descrição do vídeo, onde eu falo muito sobre livros também, tá? No TikTok, meu arroba é Cata Jukoski, e no Instagram é Crialité, assim como aqui. Deu de jabá, deu, chega, vamos lá falar dos livros agora. E eu quero começar falando de um livro que eu não sei se eu conversei muito aqui com vocês, eu li ele em dezembro do ano passado, eu acho que foi bem no fim do ano mesmo, que é Minha Irmã, a Serial Killer. Aqui acontece exatamente o que diz na capa, no título, né? A irmã da protagonista é uma serial killer e a gente vai acompanhar aqui essas duas irmãs envolvidas em diversos crimes por causa que essa irmã, que é a serial killer, sempre arrasta a irmã dela junto ali com algumas situações e ela acaba se envolvendo de uma forma ou de outra. Existe uma crítica muito forte aqui por parte da autora, que é a... gente. Oyin Khan Braithwaite. Jesus, gente, desculpa, eu devo ter falado tudo errado, meu Deus do céu. E o livro foi traduzido por Carolina Kuhn Faquin e publicado aqui pra nós pela editora Capulana. Esse aqui foi um livro que eu gostei muito de ler, gente. Eu não sei se eu não fiz errado em colocar ele como favoritos do ano, por causa que foi um livro que eu amei ler. Eu achei ele divertido, eu achei ele sarcástico, eu achei ele muito bem humorado, enquanto todas as situações aqui acontecem e existe essa crítica fortíssima por parte da protagonista e da autora, né? Porque a protagonista, na verdade, que é a Cored, ela é muito pragmática, ela tem o trabalho dela, ela é muito bem resolvida, mas ela tem algumas questões com essa irmã de competição ali na família, porque a irmã é muito mais bonita, é muito mais atraente, ela sempre vive meio à sombra dessa irmã e também com esse dilema que a mãe cobra muito que ela ajude a irmã e tudo mais, então ela fica sempre nesse vai e vem assim, até que começam a surgir as mortes misteriosas dos namorados dessa irmã dela, que tem um nome também que eu me esqueci, a Yula. Ele é um livro super curto de ler, eu recomendo muito pra quem quer ler um livro rapidinho, pra quem quer ler um livro divertido. Eu ia dizer um livro mais leve, mas é porque ele é sarcástico, meio hilário, ele tem essa brincadeira assim também, só que ele aborda essa questão também da protagonista ali levar de arrasta pra cima os namorados dela, né, e sempre sair por cima, porque ela é tão pequenininha, ela é tão bonita, sabe? Tem toda essa pegada aqui na história também e eu recomendo bastante essa leitura. Inclusive, esse livro tem umas descrições muito legais. Uma delas tá aqui atrás, ó. É muito interessante, já comecei assim, alucinada lendo esse livro.
Eu acho também que um thriller, né, é quase sempre muito bem-vindo, né? Eu tive um pouco de dificuldade com thrillers aí ao longo dos últimos tempos. Às vezes a história me pega, às vezes nem tanto, às vezes me surpreende, às vezes não. Mas eu acho que convém muito ler um thriller, porque geralmente eu costumo ficar bem curiosa, bem viciada, querendo mais do que tudo saber como a história acaba. E foi isso que aconteceu comigo aqui em A Contadora, da Freida McFadden, que foi publicado aqui para nós pela Galera Record, com a tradução de Irineu Baptista Neto. Esse livro aqui, ele se passa ali no ambiente corporativo, numa firma, né, onde duas colegas de trabalho que sentam uma ao lado da outra são pessoas bem diferentes. Nós temos a protagonista e a contadora, que é essa outra mulher que do nada acaba desaparecendo. Ela também é uma pessoa extremamente pragmática, toda cheia de regras, ela vai sempre nos mesmos horários ao banheiro, ela almoça nos mesmos horários e ela sempre cumpre todos os combinados e regras. Só que num belo dia ela acaba simplesmente não aparecendo para trabalhar, o que deixa a protagonista um pouco preocupada, até que ela descobre que ela desapareceu. A Natalie, que é a protagonista, acaba ficando muito preocupada, tentando entender o que está acontecendo, e de uma forma ou de outra ela acaba se envolvendo em toda essa rede de mentiras, de mistérios e de perigos que envolvem a Dawn, que é essa contadora. Eu acho que o livro funciona muito bem para deixar a gente no vício, para deixar a gente querendo saber o que vai acontecer. Eu me senti muito assim enquanto eu tava lendo. A cada capítulo que tinha, a cada página, eu ficava, meu Deus do céu, e agora o que vem? E eu queria muito que o livro terminasse de uma forma específica, e ele terminou. Eu acho que o final dele foi muito bom. Pra mim, não tinha outro final, sabe? Ou acabava assim, ou eu ia detestar a história. Porque toda a história vai levando a gente pra um lado que não tinha outra saída senão essa. Quando a gente passou da metade do livro, eu falei, vai ser isso, e se não for eu vou ficar chateada. No fim, o livro não foi tão surpreendente assim no final, mas foi mais satisfatório. Acho que é um livro mega viciante, li bem rápido. Esse aqui eu acho que eu li em um dia, dois, realmente foi uma leitura super rápida. E eu até tô pensando em ler outros livros da autora, né? Esse ano eu li A Empregada, que foi um livro que eu li em vlog aqui com vocês, né? Mas gostei, mas não foi tão satisfatório, tão surpreendente assim quanto foi esse livro aqui. Eu acabei gostando mais de A Contadora, mas eu sei que a autora tem outros livros também, né, das profissões, aí tem a professora também, que eu acabei ficando curiosa pra ler. Ainda não consegui ler, mas eu acho que eu vou dar mais umas chances aí pra ela, pra ver se em algum momento aí ela me surpreende mesmo. Vamos deixar os thrillers um pouco de lado agora e ir pra uma coisa mais fofinha, mais fantasia aconchegante, que é a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. O título é enorme, né, mas a leitura é super rapidinha também. E esse aqui é um livro que depois que a gente termina de ler, deixa saudade. Eu li ele no ano passado também, no fim do ano ali. Nem me lembro quando foi. Ele é de autoria de Sangu Mandana e foi publicado aqui pra nós pela Galera Record também. Com a tradução de Mel Lopes. Eu acho essa capa linda, gente, e combina muito com a história, porque a história é basicamente isso aqui. Ela é muito fofinha, muito leve, muito divertida, onde a gente vai acompanhar aqui uma bruxa que é a Mika Moon. Ela faz parte, né, dessa sociedade super secreta de bruxas rebeldes, né, porque elas não podem revelar a identidade delas. Então, para se esconder, né, no mundo real, para fingir que ela não é uma bruxa, ela finge ser uma bruxa na internet. Só que as pessoas acham que ela não é, porque é tão falso, né, tão estranho aquilo ali. Só que, na verdade, ela é uma bruxa e esse é o disfarce dela. Deu pra entender? Esse livro aqui é aqueles que deixam a gente de coração quentinho, dá um abraço, dá um conforto em quem tá lendo. Ele é realmente um cozy fantasy, né? Uma fantasia aconchegante. Aqui atrás até diz, ó, precisa de um abraço? Leia esse livro. E eu acho que é uma ótima pedida agora pra fim de ano, quando a gente tá a fim de querer coisas mais leves, coisas não tão pesadas. Eu acho que eu tô mais nesse ritmo, assim, de não ler tanta coisa pesada, tanta coisa assim, thriller, suspense. Mas tudo bem quem tá também, não tem problema. E eu acho até que eu tô procurando histórias mais como esse livro aqui. Só que isso é só o comecinho da história, porque aqui a Mika ela vai ser chamada pra ser a tutora de 3 bruxinhas, num lugar que eles dizem ser onde Merlin perdeu as barbas. E esse lugar se chama Lugar Nenhum, né? A Casa de Lugar Nenhum. Então assim, gente, se preparem pra muita fofura se vocês forem ler esse livro aqui, tá? Eu adorei ele, foi uma das melhores leituras do ano passado e eu guardo esse livro no meu coração com muito carinho. Vamos seguir aqui na nossa vibe alegria e falar do livro Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, da Maria Freitas, que é uma autora nacional que foi publicada aqui pra nós pela Galera Record também. Eita, como eu li Galera Record! Aqui a gente tem uma história bastante divertida também, onde os personagens adquirem superpoderes, né, específicos assim, depois que um meteoro passa pelo interior de Minas Gerais. Eles vão adquirir esses poderes, mas eles vão ter grandes problemas também aqui na história, por causa que existe uma garota na parede da casa da Emma, que é a protagonista, e essa garota vem de outra dimensão, e tem toda uma situação envolvendo dimensões paralelas, é uma coisa assim de gente procurando eles
passando por perrengues e ainda tem a questão de relacionamentos ali muito mal resolvidos. Esse aqui me soou muito como um X-Men no interior do Brasil, foi tão divertido ler esse livro. Eu li ele durante uma viagem, eu tava no avião, eu comecei a ler ele durante o voo, né, mas eu terminei de ler ele, já tava em terra, graças a Deus, porque eu morro de medo de andar de avião. Só que foi um livro que me distraiu tanto que parece que eu saí de dentro do avião quando eu tava lendo. Valeu muito a pena fazer essa leitura, eu me diverti demais. Ele tem várias referências aqui, gente, a X-Men, a Crepúsculo, a outras histórias da cultura pop. Aqui tem uma hora que eles perguntam da Bella, e aí alguém diz assim, a vampira? Eu nem lembro qual que é a cena, mas eu achei tão engraçado que até hoje eu me lembro que eu ri muito. E aqui atrás tem uma frase que eu acho muito engraçada, e diz assim, ó, mas com grandes poderes vem grandes dores de cabeça. E é exatamente isso que acontece com os personagens, gente. Eu gostei muito de acompanhar esses três, eu achei a história bem divertida. Ela tem momentos mais dramáticos, tem momentos mais, meu Deus, tensos, mas grande parte aqui das cenas são trazidas com muito bom humor e eu adorei ler esse livro. É bem rapidinho de ler também. Gente, eu acho que o ângulo da câmera mudou um pouco aí pra vocês agora, né? Mas foi porque a bateria do meu microfone acabou e eu precisei parar de gravar. Aí eu fui olhar e eu não sei se eu dei sorte ou azar, mas os 20 minutos que eu passei sentada aqui gravando, pegou todo o áudio deles e o microfone só parou no final. Então eu não sei se é sorte ou azar, mas a gente vai continuar daqui. Eu voltei de novo, dei um tempinho, carreguei. Vamos tentar terminar esse vídeo agora, porque eu não quero perder esses 20 minutinhos que eu gravei, né? Então bora lá, vamos fingir que nada aconteceu. Então quem viu essa parte aí, comenta, Cata, tá tudo certo. Se ninguém comentar, a gente finge que nunca aconteceu. Mas agora eu quero ir pra uma pegada um pouco mais... assuntos mais tristes, assim, mais dramáticos, com o livro da Adriele Almeida, que foi publicado pela editora Rocco aqui pra nós, que é Enquanto o Universo Não Desmoronar. Aqui a gente vai conhecer a história de dois personagens que perderam uma amiga em comum. Na verdade, a protagonista era amiga dela e esse menino era o namorado da garota que faleceu. Eles se chamam Alice e Rodrigo. E eu vou dizer pra vocês, gente, que quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei sabendo que ia ter o romance entre esses dois personagens, no caso da amiga com o namorado da menina que faleceu. E eu fiquei muito preocupada com isso, mas eu confiei muito na Adri, porque eu já li outros livros da autora, inclusive Beleza Monstruosa, que é outro livro dela, eu indico muito. Vou falar aqui rapidinho, é uma romantasia super linda, super rapidinha de ler, tão divertida, que eu li com vocês aqui no canal, vou deixar a capa aqui do lado pra vocês. É uma delícia de livro, é um cozy fantasy também, uma fantasia aconchegante, e já fica mais uma dica aí de livro rapidinho pra ler pra vocês. Mas aqui nesse livro a gente fala também muito sobre o luto, sobre a perda, porque a protagonista também perdeu o irmão dela, que era o Thiago, junto nesse acidente que levou a amiga dela. É um livro sobre o luto em si, tem frases muito bonitas, inclusive eu marquei muita coisa, tem coisa aqui que eu deixei marcada que eu nem terminei de marcar. Eu devia ter passado a limpo e não passei. E como eu me conecto muito com o assunto sobre o luto, eu me identifiquei demais com essa história e eu penso muito em reler ela, eu acabei marcando, grifei, nem sou muito de escrever em livros e acabei grifando esse aqui, porque eu senti a necessidade, sabe? Eu senti que eu precisava. E eu vivi esse livro. Ele é super curto de ler também, foi uma história que eu não conseguia parar. Eu li junto com o Vitor e a gente fez todo um planejamento, assim, um tempão de leitura, mas a gente leu em muito menos tempo, porque foi super rápido. Eu gostei da história, ele gostou também, foi muito divertido a gente ficar conversando e falando sobre, e eu me emocionei bastante com esse livro também. Já que a gente tá aqui nessa pegada de luto e superação, eu quero falar um pouco com você sobre o livro da Mariana Salomão Carrara, que é Não Fossem as Sílabas do Sábado. Outra história que eu marquei muito, e esse livro aqui foi publicado pela editora Todavia. É um livro também nacional, e eu marquei tanta coisa, gente, porque esse aqui é um livro que a premissa dele não nos deixa em paz, sabe? Aqui a gente vai conhecer a protagonista, que é a Ana, e a história já começa contando o dia que ela perdeu o marido em um acidente. Esse acidente envolveu duas pessoas, o marido da Ana e o marido da Madalena. Pro marido da Ana, realmente foi um acidente, uma fatalidade, mas pro marido da Madalena não foi bem assim. E a partir da narrativa da Ana, a gente vai encontrar a Madalena entrando na vida dela e a Ana passando por um período de depressão muito forte enquanto ela tá grávida e precisa também criar a filha, né, desse marido que ela perdeu. É um livro tão solitário, é um livro tão sobre a solidão, sobre a tristeza da perda, sabe? Sobre a raiva, sobre o ódio que ela tem da Madalena também, que no fim das contas é uma pessoa que não tinha nada a ver com isso e também estava sofrendo a perda do marido dela. Mas também a Madalena é uma pessoa que a gente não conhece tanto assim, e a gente sabe que ela vai se infiltrando na vida da protagonista e de uma certa forma tomando as rédeas da vida dela porque ela sente que precisa ajudar de alguma forma, ela sente também aquele peso da culpa, ela sente como se fosse a culpa dela, e
E a Ana também faz questão de pontuar isso porque ela se sente do mesmo jeito também. Esse aqui é o tipo de livro que vai para além das páginas, sabe? A gente pensa muito na situação. Eu fiquei pensando muito assim, como eu me sentiria no lugar das duas. Foi um livro que me gerou essa empatia. Eu comecei a ficar pensando nas personagens, pensando naquela filha, pensando na tristeza da protagonista. Eu li bem rápido essa história. Acho que eu teria lido ela ainda mais rápido, mas eu li e eu fui digerindo tudo aos poucos que estava acontecendo e o livro me pegou completamente de surpresa. Eu gosto muito do trabalho da Mariana, já li outros livros dela também que são bem rápidos de ler, como por exemplo Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um livro que eu já recomendei várias vezes aqui no canal pra vocês. Fica aí mais uma vez a indicação também. E os livros dela têm mais essa pegada reflexiva também. Aqui eu fiquei pensando tanto e eu sofri tanto com as personagens. Realmente eu consegui me colocar no lugar delas e foi uma experiência muito boa. Agora eu ia falar, chega de tristeza, chega de depressão, mas eu vou indicar pra vocês aqui Yellow Face, né? Impostora, que foi publicado aqui pra nós pela Intrínseca, com a autoria da Rebecca Kuang e tradução de Young Kyo. Eu não sei, gente, quantas vezes eu já falei sobre esse livro. Ele apareceu em tudo quanto é vídeo aqui do canal desde que eu terminei de ler ele, na verdade desde antes, porque eu já tinha colocado ele em vários tibiares. Mas eu só vou indicar aqui pra vocês que eu acho que esse aqui é um thriller que vale muito a pena ser lido, tá? É uma história que deixa a gente na curiosidade, por causa que aqui a gente conhece a June, vou ter que falar a sinopse. E ela acaba roubando o manuscrito da Athena, que é uma escritora ali com quem ela tem uma amizade mais próxima, assim, depois que essa mulher morre. A história toda é narrada da perspectiva da June, e a gente vai ver os horrores, os absurdos, as loucuras que ela fala e tudo que ela faz pra convencer a gente de que ela estava certa em roubar aquele manuscrito, né? Porque depois desse lançamento ela acaba fazendo muito sucesso, só que antes ela era uma completa fracassada e na minha opinião ela continua sendo. Esse aqui é um livro que dá raiva, gente, que dá ódio, a gente sente muita raiva da protagonista, a gente sente raiva do mercado editorial porque tem muita maracutaia escancarada aqui. Enfim, a autora fez uma crítica certeira e eu não vou me estender muito mais porque eu já recomendei tanto esse livro aqui pra vocês que se vocês ainda não leram, eu não posso fazer mais nada pra convencer. Tá, agora sim a gente vai dar uma calmadinha nos ares aqui com o livro O Amor Depois da Minha Vida, que apesar da história começar com a protagonista morrendo enquanto come um hambúrguer, é um livro bastante hilário e divertido que eu acho que é uma boa pedida também pra quem tá de ressaca literária. Inclusive esse vídeo aqui eu acho que é uma dica boa, tem umas dicas legais de livros aí pra se ler enquanto tá em ressaca literária. Esse livro aqui é de autoria de Kirsty Greenwood, publicado aqui pra nós pela Paralela, com tradução de Lígia Azevedo. E bom, gente, é isso aí mesmo que acontece. A Delphi, que é a protagonista, nas primeiras páginas do livro acaba morrendo enquanto come um hambúrguer e ela vai parar num lugar, num além, assim, onde ela vai ver a história de vida dela. Quando ela chega nesse lugar, ela é recepcionada, as pessoas explicam pra ela o que aconteceu, só que ela acaba encontrando um cara ali que também acabou de morrer. Eles têm uma certa conexão, eles conversam um pouquinho, só que do nada esse cara some, porque na verdade ele não tinha morrido de verdade, não era a hora dele. Um pouquinho depois disso, a Delphi descobre que aquele ali na verdade era uma das almas gêmeas, uma das possíveis almas gêmeas da vida dela, então é oferecido pra ela que ela volte pra Terra por alguns dias, e se ela conseguisse conquistar esse cara, né, conseguisse ir atrás dele, beijar ele, se não me engano tinha a parte do beijo também, uma coisa bem conto de fadas, ela poderia continuar vivendo. E é então que a vida da Delphi começa a acontecer, ela começa a interagir de fato com as pessoas, de fato viver a vida, porque até então ela era uma pessoa tão reclusa, era da casa pro trabalho, não tinha muitos hobbies, não tinha muitas ambições também, só que depois de morrer ela começa a viver. Eu gostei bastante desse livro, eu achei uma leitura super leve, super divertida, apesar de ter esse tema também, né, mais tenso aí da morte, a autora soube escrever uma personagem bastante engraçada também, ao mesmo tempo que ela é incisiva, ela fala as piores coisas nos piores momentos para as pessoas. Me diverti demais com esse livro e acho que dá super para ler rapidinho. Agora eu quero falar aqui com você sobre Romantasia. Sonho e Pesadelo, alguém achou que esse livro não ia estar aqui? Da Marina Dutra, que é uma autora brasileira e foi publicado pela editora Buzz. Essa edição tá linda, tá maravilhosa e eu adorei esse livro, gente. Também é figurinha carimbada aqui no canal desde que eu ganhei ele de presente. Eu fiquei muito envolvida pela dinâmica dos personagens, aqui a gente tem um mundo fantástico, com foco no romance, né, porque afinal de contas a gente tem deuses opostos complementares, que são, por exemplo, aí a vida e a morte, a sonho e o pesadelo, então por isso que cada um deles vive de um lado ali do muro, só que eles acabam se enxergando através de uma rachadura, de uma fissura que tem ali,
E a partir disso eles vão começar a ter encontros maravilhosos, lindos, babilônicos, divônicos, incríveis, faraônicos, com uma narrativa cativante que tem frases lindas, palavras maravilhosas. Gente, eu só tenho elogios pra essa história, tá? Eu fiquei muito envolvida por ela. Ela parece bem grandona, né? Pelo menos eu acho que ela parece maior do que ela é, mas é um livro de 300 e poucas páginas, gente. É um livro de 360 páginas, parece que tem mais, pra mim pelo menos parece. Mas igual eu li ele bem rapidinho e quando eu não tava lendo, eu tava pensando nele, sabe? Eu não vejo a hora de fazer uma esmaltação inspirada nessa capa. Eu amei os personagens, eu amei a escrita, gente, o pesadelo, apaixonado pela sonho, sabe? E tem toda uma urgência de sentimentos aqui, de sensações, de querer estar junto, de não poder estar junto porque é proibido, porque vai alterar todas as questões do universo que, gente, ai, e ele se apaixona primeiro, e ele é aquele moreno misterioso, sabe? E chama pesadelo. Sério, quem gosta de romantasia, corre pra ler esse livro. Então, seguindo aqui, gente, eu queria indicar pra vocês também Adulta. Mas esse aqui é um livro que, apesar de ter a ver com alguns temas recentes que a gente andou conversando aí nas redes sociais, né? É um livro um pouquinho com um tema mais pesado, sabe? Só que por ele ser um livro que a gente já começa sabendo o final, isso nos instiga a querer saber mais e mais, e eu não conseguia largar esse livro também. Essa aqui é uma história de autoria da Tiffany D. Jackson, que foi trazida aqui pra nós pela Rocco, com a tradução de Karine Ribeiro e Rani Souza. Inclusive, eu tava olhando aqui, gente, tem alguns avisos de gatilho antes do começo da história, deixando essa informação aqui, ó. Isso tudo tem na história mesmo. Porque aqui a gente vai conhecer a Enchanted, ela é uma menina de 17 anos que vai começar a se relacionar com um cara do meio da música que se chama Corey Fields e ele tem 20 e tantos anos, acho que é 26. Ele é um cara muito famoso, muito poderoso na indústria do R&B e a Enchanted tem o sonho de ser cantora. Ele promete pra ela mundos e fundos e a partir disso ele começa a afastá-la da família, a afastá-la dos amigos, tirar ela dos lugares, agredir ela, começando uma série de agressões, manipulações com a Enchanted. E toda essa história também é que tem uma relação muito forte com a Pequena Sereia, com filmes da Disney, que traz uma pegada um pouco mais lúdica pro livro também, para demonstrar essa inocência da personagem aí, que no fim das contas era uma menina de 17 anos, né, gente? A autora trouxe aqui alguma bagagem que ela teve da vida pessoal dela e é também inspirado aí nas acusações que o R. Kelly sofreu, né? Procurem um pouquinho sobre isso que vocês vão entender um pouco mais sobre a história. Esse livro aqui me deixou completamente em choque, tá? Eu fiquei muito tensa lendo, fiquei muito nervosa, eu queria que tudo desse certo, eu queria que a Enchanted parasse de sofrer, mas foi um livro que me deixou completamente atônita, assim, eu não conseguia parar de pensar nele, foi um livro que eu passei pouquíssimo tempo lendo, eu até queria ter passado mais tempo lendo, porque eu não conseguia viver sem saber o que ia acontecer aqui na história. Eu torci muito pela personagem, eu tava com raiva daquele cara, é um livro que dá esse sentimento também da raiva e do ódio, mas que sem dúvida nenhuma, tá, gente, foi uma ótima experiência. Eu tinha colocado ele como meta pra ler esse ano e eu fiz certo, porque eu acho que eu li esse livro aqui no momento certo, na hora certa, porque eu gostei bastante da história. Eu preciso indicar também um romance sáfico sobrenatural pra vocês, tá? Mesmo sabendo como tudo acaba, que foi publicado aqui pra nós pela Suma, de autoria de C.L. Polk e traduzido por Ellen Pandolfi. Eu senti que esse livro aqui é quase como uma novela, assim, sabe? Porque a gente tem aqui aquela pegada dos anos 40, se passa em Chicago, tem essa pegada mais noir, mais antiga, assim, tem demônios, tem anjos, tem criaturas, e a protagonista, que é a Ellen, ela acaba vendendo a alma dela pro demônio. Ela estava num momento de desespero ali, ela fez isso para salvar o irmão. Só que agora tudo isso vai cobrar o seu preço e a vida que ela tem, né, tá em risco, muito em risco. Esse aqui é um livro cheio de mistério, cheio de investigação, que eu sinto que eu não posso falar muito mais sobre ele, porque senão eu vou entregar demais. Eu acho muito legal ir conhecendo a história, entendendo a escrita e indo aos pouquinhos também entendendo as personagens, porque eu acho que elas têm muito aí que elas estão escondendo. Recomendo bastante esse livro, ele é bem curtinho e super rápido de ler, a escrita é muito envolvente. E pra finalizar esse vídeo aqui, porque já tá enorme, né, gente? Meu Deus, eu indiquei muita coisa. E se vocês quiserem, pode ter uma parte 2 também. Eu quero indicar o livro da Gi Alves, que é um Dark Academia, que aparece até a loira do banheiro, tá? Vai fazer um ano praticamente que eu li esse livro, que é Os Fantasmas Entre Nós, publicado pela editora Seguinte, com essa capa lindíssima. Aqui a gente tem a loira do banheiro, tá? Uma faculdade com mistérios, fantasmas e muitas outras coisas. A gente tem as personagens e protagonismo completamente mal resolvidas no relacionamento delas, enquanto algumas mortes estão acontecendo. Pra quem gosta de Dark Academia, fantasmas, essa aqui é a leitura certa. Eu fiz essa leitura super rápido, inclusive, gente, meu livro tá autografado, tá? Porque ano passado, na Feira do Livro, eu conheci a autora e comprei o livro por lá também. Inclusive, eu vou na feira esse ano também. Agora, sexta-feira, espero que eu esteja lá. Que
vai rolar um encontro de influenciadores. Eu gostei muito desse livro, adorei essa história aqui. Foi meu primeiro contato com a escrita da Gi Alves e eu já quero ler outros livros dela porque eu amei essa vibe mais gótica, mais dark que ela tem e o jeitinho que ela escreve essas protagonistas mais tontinhas, assim. Essas são as leituras que eu tinha pra indicar aqui pra vocês, então, gente, acho que a gente fez uma lista bem recheada e eu espero que vocês tenham encontrado algum livro que tenha chamado a atenção de vocês, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!